mais um vídeo do canal Ponderações. E hoje, incitado pelo ataque desferido pelo presidente da República e seu ministro da Educação contra a filosofia e a sociologia, venho aqui refletir com vocês, como resposta a esse ataque, sobre a pertinência, sobre a importância da filosofia. Coincidentemente, estive a ler e a acabar a leitura da obra de Breitman, Introdução à Filosofia. E há um trecho muito interessante que serve como início de nossa resposta a esse ataque. Diz Breitman: os que amam a filosofia fazem-no principalmente porque ela revela ideais e significações. Sem o ideal, as assim chamadas realidades da vida parece ser ao pensador o que as ondas do oceano à meia-noite são para o marinheiro solitário sem a luz ou sem a bússola. O real sem o ideal é o caos. O real sem o ideal é o caos. Essa reflexão de Breitman me fez viajar pela história da filosofia e me fez rever de forma imaginativa as conquistas da filosofia. Nessa viagem intelectual, me deparei com a primeira fundamental questão da filosofia, através dos filósofos pré-socráticos. Qual era a substância originária do universo? Essa pergunta fundamental, qual era a substância originária do universo, fez com que os homens saíssem das ideias míticas e ideias míticas que se apresentavam como resposta a essa pergunta. Isto é, os primeiros filósofos, através do questionamento racional, através da investigação filosófica, não se contentaram com respostas que eram assumidas no senso comum. Eles buscaram respostas mais profundas e com valor lógico. Isso nos faz compreender, desde o início, como a filosofia se fez importante em nosso mundo. Entre outras coisas, a filosofia fez desenvolver no homem uma busca de respostas profundas e lógicas sobre as questões que se apresentam. Breitman, no trecho que eu acabei de ler, ele fala sobre o ideal. O ideal como contraponto ao real. A nossa sociedade, em sua concretude, vive uma série de problemas, vive uma série de questões. Vivemos o problema da desigualdade social, vivemos o problema das questões étnicas, que desencadeou as diversas xenofobias, os racismos. Vivemos a questão do empoderamento feminino. Vivemos uma série de questões. O problema do trabalho. Todas estas questões
elas devem gerar naquele que as vivencia busca ou desejo por encontrar respostas. E se as questões estão no mundo concreto, as respostas estão não no mundo concreto, mas no mundo das ideias, nos ideais. São os ideais imaginados pelo ser humano, são os ideais alcançados pela reflexão que vão transformar o mundo já dado, o mundo concreto, o mundo da praticidade. Não há nenhuma transformação que não venha do pensamento. Toda transformação, todo fato inaugurado, ele surge a partir da ideia imaginada. E a filosofia, ela é a disciplina que faz o ser humano transpor-se do mundo prático, imediato, para o mundo das ideias, para do mundo das ideias apresentar contrapontos ao mundo dado. Se vivemos muitas questões a serem respondidas, se vivemos muitos problemas a serem resolvidos, esses problemas, estas questões justificam por si sós a presença da filosofia. Buscando justificar a filosofia na história, percebemos que muitas questões foram resolvidas pelo labor filosófico. A princípio, eu falava que os pré-socráticos buscaram compreender de onde surgiu o universo. Essa pergunta, através da busca de resposta, desenvolveu o que hoje nós conhecemos como astrofísica. Portanto, não existiria astrofísica se não tivesse existido a rudimentar pergunta: de onde surgiu o universo? Qual foi a substância primeira do universo? E muitas outras questões, por exemplo, hoje boa parte do mundo rechaça a ideia de um predomínio étnico, fazendo-nos perceber que nós, seres humanos, somos intrinsecamente dotados de uma dignidade. Nós somos pessoa humana. Essa resposta que iguala todos os seres humanos à pessoalidade, à humanidade, foi uma resposta filosófica. Por exemplo, quando estudamos o personalismo, e o personalismo defendido eficazmente, principalmente por Mounier, nós vamos encontrar esse valor intrínseco da dignidade humana. Portanto, a filosofia, ela sempre, historicamente, tem se feito respostas ao problema criado no mundo real, no mundo concreto. Quando lembramos, por exemplo, da Segunda Guerra Mundial, vamos lembrar que o mundo vivia, naquele contexto, a crise da civilização. Qual era o valor da vida humana? A partir desses questionamentos, muitos filósofos foram buscar a resposta sobre o sentido da vida, sobre a questão da liberdade. Realmente somos livres? Através dessas reflexões, foi se desenvolvido o documento que garante a todo ser humano direitos fundamentais. Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, desenvolvida na contemporaneidade, ela foi desenvolvida a partir da reflexão filosófica. Hoje, o mundo tem um parâmetro sobre a dignidade e os valores humanos.
E esse parâmetro ético só existe porque antes existiram inquietações que foram fundamentais para as reflexões filosóficas. Só existiram esses valores, esses parâmetros éticos que garantem a dignidade do ser humano em qualquer lugar do mundo, porque existiram pensadores que se preocuparam em refletir sobre o valor da vida humana e qual era esse valor. Portanto, se há problemas, se há questões de ordem filosófica, se essas questões permeiam o mundo, logo a filosofia se faz necessária para incitar naqueles circunstantes, aqueles que estão envolvidos nesses problemas, a buscarem respostas. Inclusive Gramsci, ele aponta para essa ideia de que o mundo está recheado de problemas filosóficos, portanto, e por conta desses problemas, todos os homens devem ser incitados a vivenciar o labor filosófico. Defender que o Estado só deve se comprometer com cursos de retorno imediato e de ordem técnica é não compreender a complexidade do mundo, a complexidade da sociedade e os diversos problemas que permeiam o nosso mundo e que carecem da reflexão filosófica. Defender que o Estado só deve se comprometer com o fomento técnico é não perceber que, diante das questões concretas em que vivemos, todo ser humano deve buscar nos ideais, nas ideias, no campo das possibilidades, respostas a esses mesmos problemas. Reduzir qualquer problema social a um problema de mercado é não entender a integralidade da pessoa humana, que nós somos muito mais do que matéria e, como tais, sendo muito mais do que matéria, nossas necessidades ultrapassam em muito as necessidades materiais. Portanto, façamos dessa consciência de que somos mais do que matéria e, portanto, necessitamos mais, que façamos dessa consciência matéria-prima para o engajamento, em prol da valorização da reflexão humana, da reflexão filosófica, da reflexão sociológica. Um abraço e vamos à luta.